podcast especial que faz parte da campanha A Gente é pra Brilhar e Não pra Morrer de Fome de 2021. São 4 blocos programados para serem apresentados, um em cada sexta-feira do mês de outubro, como episódios individuais. Em todos eles, falaremos sobre cultivar. Na apresentação, Cláudia Gavioli, e a idealização é de André Luzzi. No primeiro episódio, vamos falar sobre cultivar a solidariedade, assistência alimentar e o direito humano à alimentação. No segundo, o tema é cultivar a agroecologia, falando de práticas de plantio, compostagem e economias transformadoras. Na terceira edição da série, vamos cultivar a cultura política, com escolas de ação direta e ativismo alimentar. E no quarto e último episódio, o cultivar se transforma em nutrir. Nutrir a organização popular. Assembleias populares, dos coletivos, movimentos e fóruns. Fique com a gente! Alô, ouvintes! Sejam bem-vindas ao último capítulo da série de podcasts da campanha A Gente é pra Brilhar e Não pra Morrer de Fome. Eu sou a Cláudia Gavioli, jornalista, cozinheira e apresentadora do podcast Minestrone. Esse podcast é o quarto de 4 episódios idealizados pelo André Luzzi, com roteiro, produção e edição da equipe do Minestrone. E o André está aqui do meu lado. Como é que vai, André? Olá, Cláudia. Oi, ouvintes. Tudo bem comigo e com vocês? Eu sou André Luzzi, sou pesquisador e ativista alimentar em diferentes movimentos e coletivos, como o Banquetaço. Nesse quarto episódio da série, o nosso tema é Nutrir a Organização Popular, a realização de assembleias populares dos coletivos, movimentos e fóruns que atuam na área da alimentação, agricultura e nutrição. Passou rápido, né, André? Acho que a gente tem que fazer mais podcasts para gritar para o mundo que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Você já nos explicou tanta coisa, mas como é que se faz para nutrir a organização popular? Ah, Cláudia, essa é a riqueza da nossa pluralidade, nossa diversidade humana, e no Brasil ela tem uma carga fantástica de formas de ser e estar no mundo. Porque nós já nos organizamos. Muitas vezes a gente tem uma necessidade mais imediata e a gente cria respostas às demandas que nos apresentam e também da forma de nos organizar para reivindicar a exigibilidade de direitos. Então, o nutrir a organização popular é imaginar que as pessoas já fazem, já estão nos territórios. Não é aquela ideia de vir alguém externo e dizer para as pessoas como é que elas vão lutar ou como elas vão organizar. É a gente mostrar que existem práticas que podem ser intercambiadas, podem ser potencializadas, e com isso a gente ter mais força para lutar e também para fazer incidência política. Mas também em alguns grupos que por alguma razão passou um processo de fragilização na forma como se organizam, é aqui uma arena pública da gente falar, estamos juntos, vamos nos fortalecer. E quem sabe, contando um pouco do nosso lado de cá, o que temos feito, pode animar quem está aí do lado daí poder se organizar melhor. É uma questão de alteridade, né, André? Respeitar o outro, como diferente, e sabendo que ele também traz uma cultura, né? Ele tem uma cultura, e que não é uma questão de colonizar ninguém, né? Acho que a gente sempre lembra desses conceitos que talvez na época da escola tenham passado um pouco ao largo pra gente, né? Mas o nosso irmão quilombola, ele não tá para ser colonizado. O nosso irmão indígena não tá para ser colonizado. Muito pelo contrário, né? A gente tem muito mais a aprender e a compor, né? Quando a gente se une para conseguir fazer essa nutrição do popular, né? Mas de que jeito que tudo isso ocorre, André? Esse nutrir é potencializar as práticas que ocorrem ou já ocorreram. Então nós vamos disponibilizar espaços na programação da campanha Gente é pra Brilhar, ou ao longo do mês de outubro favorecer esses encontros, porque como é o mês do Dia Mundial da Alimentação, acontecem muitas ações em todo o Brasil.
E isso tem uma riqueza que muitas vezes as pessoas estão fazendo em determinado território e não sabem, por diferentes razões, que muito próximo ou muito distante tem experiências que se relacionam, que podem ser articuladas, que podem ser coordenadas para estimular outras pessoas a se engajarem ou para ganhar força na incidência política. E dasquelas que são para mudar a sociedade, não necessariamente nesse primeiro momento as políticas públicas, a gente poder dar aquela viralizada num vídeo que foi produzido, num chamamento para uma ação de cultivo nas nossas cidades ou para fortalecer a comercialização de produtos da agricultura familiar, enfim, é mostrar que nós temos muitas práticas, que elas estão em diferentes gramáticas, né, que a gente usa essa expressão para dizer, nós temos formas distintas de nos organizar, e elas são muito ricas por serem assim, e podemos, no momento que nós estamos num determinado coletivo, aprender com essas lógicas. E aí a gente vai um pouco passeando por cada fórum, cada coletivo, cada comunidade. Acho que assumir esse sentido de comunidade política nos ajuda a perceber que não tem uma regra clara, não tem um jeito de fazer movimento, ativismo alimentar. Nós temos que estar mais dispostos a ser transformados também. Porque à medida que nós chegamos num grupo que ele foi criando formas de se relacionar, nós podemos aprender com eles e nessa relação de intercâmbios também produzir outros efeitos. Enfim, é mostrar que a resposta está em nós e nós temos as condições de transformar a ordem das coisas que estão, nesse momento, produzindo opressão, estão produzindo exclusão e o mais grave, fome num país tão abundante como o Brasil. A campanha A Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome, nessa segunda edição, com esse nome, já tem um histórico do ano passado, com muitos grupos de todo o Brasil, todos tratando de um mesmo movimento. Mas como é que se mantém essa chama acesa, né? Como é que se mantém essa vontade de lutar? Como se organiza tudo isso? É uma questão orgânica? Ou, assim, ela simplesmente rola? Por um lado, é a gente aproveitar essa indignação, esse desejo de dar respostas imediatas. Na medida em que nós nos unimos para essa resposta, nós vamos perceber, poxa, não é só para agora, para o tempo presente, para esse imediato. Tem questões que são estruturantes, então precisamos continuar juntos para fazendo incidências que de forma cada vez mais rápidas possa assegurar direito e acesso a serviços públicos de qualidade e a realização de acesso à moradia, ao trabalho, à renda, entre outros itens. Também nós temos uma dimensão que é, às vezes, não estamos compreendendo o que está efetivamente colocado. E alguns grupos conseguem antever isso, seja por uma sensibilidade, seja por uma capacidade de análise um pouco mais apurada, e vão também nos trazendo informações de que é necessário começar agora. Então, por exemplo, para a gente ter uma árvore frutífera, a gente precisa fazer a semeadura nesse momento. Então, essa visão também de longo prazo, ela também é muito bem acolhida na campanha Gente é para Brilhar, porque isso faz com que essa organicidade dos processos não terminem no final de outubro e dê essa condição de estarmos juntos ao longo do ano todo. E também, um elemento que é muito rico é mostrar que hoje nós temos várias ferramentas que permitem conectar todos esses ativistas, organizações, no Brasil inteiro e no mundo, por meio das tecnologias da informação, pelas redes de computadores e de dispositivos móveis, e isso faz com que a nossa organização ganhe muito mais celeridade e capacidade de atingir um maior número de pessoas. Ou seja, por um lado está no tempo das coisas, com a própria natureza, mas também a gente se apropriando de uma forma saudável das tecnologias para produzir os efeitos que nós queremos nas mudanças. E a gente já tem os próximos passos, assim, pelo menos os primeiros? Sim, olha, nós estamos vendo na campanha que também é necessário a gente se organizar e planejar melhor as nossas tarefas. Tem um componente que não pode ser
nunca desprezado na ação social, que é essa memória das nossas práticas, porque isso ajuda a gente ter sempre aquele recurso, aquele repertório que vai nos dando uma propulsão, né? Quando a gente pensa, estamos cansados, aquele revés nos traz desânimo, a gente olha para essa memória institucional e fala, poxa, olha quanta coisa nós fizemos, olha a capacidade que está em nós. E a gente não recua, e isso vira uma mola que nos propulsiona a continuar lutando e organizando e trazendo mais pessoas para esse campo da defesa de direitos, notadamente o direito à alimentação, à água e ao bem viver. Ai, André, gostoso ouvir você falar, viu? Você tem uma capacidade de entender tudo isso e de nos explicar, nos deixar uma certa clareza e também de nos sensibilizar. Muito bom. Nessa última etapa desse 4 em 1, desse podcast, da campanha Gente para Brilhar e Não para Morrer de Fome, a gente tratou dos diversos cultivos. O primeiro foi cultivar solidariedade. A gente falou sobre assistência alimentar, o direito humano à alimentação. Depois a gente trouxe a agroecologia para a conversa e as práticas, as economias transformadoras. Na vez passada, nós falamos de cultura política, da educação como instrumento libertador, né, de ter essa educação desde o início, do ativismo alimentar. Quando a gente se educa, ninguém mais nos dita as regras do que a gente simplesmente engole, aceita e sem compreender. E agora falamos de nutrir os movimentos, né? Popularizar a experiência, de se envolver com a alimentação para todos. Agora e sempre a gente tem que ir para ação. Tem que se envolver, se inteirar, fazer acontecer. A alimentação é um direito de todos. Para alguns, sagrado. Para outros, família. Para outros ainda, é negócios. Mas para todos é uma necessidade de sobrevivência. Então, que os nossos esforços sempre desafiem as impossibilidades, porque gente é para brilhar e não para morrer de fome. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.